justiça que temos já não serve nem ao Estado, nem aos empresários, nem ao cidadão, nem à família. E não tem credibilidade. Não é séria, não é célere, não é fiável. A situação, sim, está que poder continuar, pessoal. Prezados amigos e amigas, sentindo-me muito desiludido e desencantado com os dois grandes partidos do arco do poder, PAICV e MPD, devido aos seus desmandos, resolvi optar por uma terceira via que só poderia ser o CID ou o PP. A nível interno desses grandes partidos, os seus atuais chefes e chefas têm demonstrado tanta arrogância e autismo que já nem escutam a voz dos próprios militantes. Ao contrário, na UCID o ar é muito mais respirável. Por outro lado, é evidente que a UCID tem demonstrado muito mais amor à terra do que aqueles outros partidos, nomeadamente preocupações e propostas de melhoria nos transportes marítimos e aéreos, a não justiça, política da imigração e relacionamento com as nossas comunidades na diáspora, formação superior e formação profissional correlacionada com a questão do desemprego jovem, as angústias e preocupações dos empresários e investidores privados, a formação moral das nossas famílias e a atuação ética e patriótica das entidades públicas. Enfim, são vários os aspectos que me levaram a ter mais confiança e esperança na UCID do que nos dois outros grandes partidos. Assim, para um melhor Cabo Verde mais equilibrado e mais justo, decidi abraçar a UCID e convido o meu amigo e a minha amiga a fazer o mesmo. Para um Cabo Verde melhor. Amadeu Oliveira. Mas um dia também acaba com ele. Nesse máximo mil vezes tentei. Deixou força, Senhor, desce para frente dele. Para ninguém mais que passa para ele. Mas um dia também acaba com ele. Nesse máximo mil vezes tentei. Deixou força, Senhor, desce para frente dele. Minta falar contra mim. Que minha origem nem o CID, minha origem foi primeiramente PCV. Me tenta falar contra mim, porra. E é necessário um levantamento cívico, independentemente do partido. Que os militantes da MPD têm que saber a verdade. Que os militantes do PCV e da MPD têm que conhecer a verdade. Pois a verdade vos libertará. Pois é da verdade que salvaremos o país. Marcos Rocha está a colocar-me uma questão que ou sou politicamente correto e fico aqui a falar só para passar o tempo, ou sou honesto e digo realmente o que penso sobre aquela entrevista concedida pela Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é a figura que gera a justiça em Cabo Verde. E se eu for honesto, e claro, e assumindo responsabilidades, eu direi que faltou a verdade aos cabo-verdianos. Ela não foi justa com o anterior governo do PICV, ela não foi justa com o atual governo do MPD. E ela faltou claramente a verdade aos cabo-verdianos. Porque não é admissível ela vir alegar que ela não fez mais por falta de recursos. Eu dou-lhe assim uma informação que o senhor não vai acreditar. Como é possível que reclame falta de recursos quando ela deixa por utilizar de um ano para o outro 78 mil contos? O Governo disponibilizou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial verbas. No fim do ano, ficaram por gastar, por utilizar 78 mil contos. É muito dinheiro. Alguém que fica por gastar 78 mil contos não pode vir dizer ao país que ela não fez mais por falta de recursos. Isso é faltar a verdade ao país. Mas mais, ela faltou a verdade neste caso e faltou mais a verdade. Por exemplo, durante todo o seu mandato, o Conselho não elegeu um vice-presidente. A lei obriga que o Conselho tenha um presidente que é nomeado pelo Presidente da República e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, nomeou, mas a lei diz e obriga que entre os 9 membros do Conselho seja eleito um vice-presidente, que é importante o vice-presidente. Como é que se justifica que ela chegue ao fim do mandato e não tenham, entre 9 pessoas, conseguido eleger um vice-presidente? Isto é falta de recursos. Isso é faltar a verdade ao país.
Mas mais, acusações graves contra juízes que falsificam processos. E os advogados dizem, o juiz tal falsificou o processo número tal, na folha número tal está lá uma falsificação para favorecer os conhecidos e prejudicar uma pobre varradeira de rua que não tem dinheiro para contratar um advogado. É dito isso, é escrito nos jornais, é publicado. Juiz tal falsifica processos para favorecer amigos e prejudicar uma pobre varradeira de rua que não tem dinheiro para pagar um advogado. Isso é de conhecimento geral. O Conselho Superior toma conhecimento, não levanta um único processo disciplinar contra juízes. E vai dizer que não levanta um único processo disciplinar por falta de recursos. Então, para que serve o Conselho? Porque nós queremos um Conselho desses. Portanto, eu digo com toda a sinceridade, o Presidente da República está a falhar gravemente. Porque ele é responsável, pessoalmente responsável, pela indicação do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Essa Presidente não cumpriu a sua missão. Essa Presidente faltou com a verdade aos cabo-verdianos. E ela terminou o seu mandato há muito tempo. Ela só pode ser substituída pelo Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca. Ainda até hoje que eu estou a falar consigo, ainda aquela senhora continua como Presidente e o Presidente da República ainda não fez nada de palpável, de consequente para o substituir. Portanto, eu lamento, a minha reação àquela entrevista é dizer claramente que faltou a verdade e eu lamento profundamente o deserto de ideias que existe dentro do PICV sobre a justiça. Dentro do PICV existe um deserto de ideias completo. Eles não têm ideia, não têm um pensamento formulado sobre a justiça dentro do PICV. E o mesmo acontece dentro do MPD. Eles fazem a gestão casual, do dia a dia. Não há um pensamento estratégico sobre nada disso. Foi hoje posto em liberdade o último dos 11 cidadãos que estavam presos de forma ilegal e que o advogado Amadeu Oliveira jurou trabalhar para os libertar. Arlindo Teixeira foi solto da cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, por despacho do Supremo Tribunal de Justiça, que cumpriu uma decisão do Tribunal Constitucional. O advogado Amadeu Oliveira exibia esta manhã uma cópia do despacho do Supremo Tribunal de Justiça que mandou soltar, por ordem do Tribunal Constitucional, o cidadão Arlindo dos Reis Teixeira, condenado a uma pena de 9 anos de prisão por crime de homicídio. Com a decisão, o cidadão Arlindo Teixeira fica a guardar o recurso interposto no caso e fecha o ciclo de 11 cidadãos presos que o advogado Amadeu Oliveira prometeu trabalhar para os colocar em liberdade. E eu sempre disse que esses cidadãos estavam ilegalmente presos, com falsificação de processos, com inserção de falsidades, manipulação de provas feitas por juízes deste país para manter inocentes presos. Perante os casos dos cidadãos que estavam presos ilegalmente, que por decisão do Tribunal Constitucional foram colocados em liberdade, o advogado espera uma ação rápida por parte da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mais do que pedir indemnização, seria desejável que a Procuradoria-Geral da República, seria desejável que o Conselho Superior da Magistratura Judicial reagisse em tempo útil. Eu estou aqui. Eu posso ser intimado, eu posso até ser detido, para imediatamente justificar e apresentar provas de que existe falsidade, de que existe prevaricação, de que existe denegação de justiça. Arlindo Teixeira mostra-se aliviado depois de passar 2 anos e 8 meses na cadeia. A atual justiça que temos já não serve nem ao Estado, nem aos empresários, nem ao cidadão, nem à família. E não tem credibilidade. Não é séria, não é célere, não é fiável. A situação, sim, está que poder continuar, pessoal. O advogado Amadeu Oliveira vai ser apresentado ao tribunal amanhã. A sua detenção neste sábado pelos agentes da Polícia Nacional provocou várias reações. O advogado está a ser acusado de 14 crimes de ofensa contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e, de acordo com o Conselho Superior de Magistratura Judicial, a detenção de Amadeu Oliveira foi efetuada para se garantir a sua presença no julgamento agendado para o dia 23.
A justiça não é séria, a justiça não é honesta. Eles falsificam, eles deixam os processos prescrever, eles não querem responsabilização, eles funcionam como uma máfia. Mas um dia também acaba com ele. Nem sei mais de 1000 vezes entender-lhe. Deixa força, Senhor Deus, para enfrentar-lhe. Pois ninguém mais que passa por ele. Mas um dia também acaba com ele. Nem sei mais de 1000 vezes entender-lhe. Deixa força, Senhor Deus, para enfrentar-lhe. Pois ninguém mais que passa por ele. Dá um minuto de silêncio, que na verdade nunca cremasse. Para que esse pouco moda me que resta, hoje é marioneta de sistema que deixas reivindica mais. Outra tomada de posição da Ordem dos Advogados, que reagiu à detenção de Amadeu Oliveira. A Ordem adianta que só tomou conhecimento da detenção de um advogado membro da Ordem pelas redes sociais e alertou para falhas processuais nesta detenção. Não se cumpriu a lei nesta detenção e isto não pode ser tolerado no Estado de Direito e principalmente tratando-se de um advogado. Se a lei está mal, então que se adequa aos procedimentos. Mas não se pode pisotear a lei que é aprovada pela Assembleia Nacional e diga-se de passagem, uma lei de caráter reforçado. Amadeu Oliveira entrou hoje em modo de resistência. O advogado abandonou o tribunal onde está a ser julgado e dirigiu-se ao Supremo Tribunal de Justiça, onde é defesa do cidadão Arlindo Teixeira. Ciente da sua decisão, Amadeu Oliveira mostra-se disponível para novamente ser detido. Quando eu cheguei às 8h30, a juíza queria meter-me sozinho, sem assistência do povo, numa sala pequena. Eu não aceitei, porque o julgamento é feito em nome do povo. O julgamento só tem validade se for em audiência pública contraditória, o que pressupõe assistência do povo. E como ela não tomou uma decisão até às 10 em tempo útil, eu saí de lá e vim para o Supremo, onde havia o julgamento de Arlindo Teixeira às 10. Já são 11 horas, ficamos aqui na rua até às 11. Agora, mais uma vez aqui no Supremo, dizem-me que eu posso entrar sozinho, sem ninguém mais comigo. Eu não aceito. O Supremo Tribunal de Justiça não está acima da Constituição da República. Trata-se de uma audiência pública contraditória. Não sou eu, Amadeu, é que digo, não é eles, os juízes, é que dizem. A Constituição diz que o povo tem direito a assistir à audiência. Eu não aceito de forma nenhuma ser julgado em segredo, nem permito que o Arlindo Teixeira seja julgado em segredo. Ladeado por 4 advogados, entre eles um professor catedrático e alguns populares, Amadeu Oliveira pede que o Supremo Tribunal de Justiça lhe deixe entrar com os seus advogados e pelo menos 5 pessoas. Se eles querem que isso avance nos termos da lei, pelo menos que me deixem entrar com os advogados e com mais 5 pessoas do povo, para assistir, para testemunhar. Volto a repetir, a justiça não é dos juízes. A justiça não é do governo. A justiça é feita em nome e em representação do povo. O povo tem que assistir. Eles não podem expulsar com recurso à força policial, com reforço a armas de guerra, exibindo armas de guerra, armados com armas de guerra para expulsar o povo. Face em decisão do Supremo Tribunal de Justiça, Amadeu Oliveira toma a sua decisão. Já estou aqui 1 hora à espera, eu abandono, não aparece, não é aqui, nem aparece lá. Eles que me mandem a polícia, a partir de agora às 11, declaro que vou-me embora. Não me permitiram entrar com o povo. E sem o povo, eu não entro. Podem mandar vir prender-me novamente. A partir de agora, eu declaro-me resistente. Vou resistir. Entro em módulo de resistência. Podem prender-me, podem deitar-me no chão, podem pôr-me numa cela sem casa de banho, como me fizeram antes. Podem, à vontade, não me dar um lençol. À vontade. A partir deste momento, eu entrei em módulo de resistência. E assim fez. Acompanhado dos seus advogados, Amadeu Oliveira abandona as 2 instâncias judiciais, não se importando com as consequências que poderão advir. Mas um dia também acaba com ele. Nem sei mais de 1000 vezes entender-lhe. Deixa força, Senhor Deus, para enfrentar-lhe. Pois ninguém mais que passa por ele. Mas um dia também acaba com ele. Nem sei mais de 1000 vezes entender-lhe. Deixa força, Senhor Deus, para enfrentar-lhe. Pois ninguém mais que passa por ele. Dá um minuto de silêncio, que na verdade nunca cremasse.
Para que esse pouco moda me que resta, hoje é marioneta de sistema que deixas reivindica mais. Eu fui libertado com o compromisso de comparecer às 8h30 no tribunal onde estou sendo julgado. Sendo certo que às 10 será o Supremo Tribunal a decorrer o julgamento de Arlindo Teixeira. Sim. Aí é a grande questão que se coloca. Ou eu vou para o meu julgamento e Arlindo Teixeira será julgado com um defensor oficioso que eles entenderem nomear, ou eu falto e sou preso novamente, nem chego a defender Arlindo Teixeira. Por isso que eu digo que eu estou de joelhos e a negociar com o diabo. Eu acabei por reconhecer aquele tribunal que eu não reconheço de facto. Eis a questão. Somente para poder ser libertado e estar aqui hoje, tentar ajudar Arlindo Teixeira e ser preso novamente amanhã, provavelmente. Emocionado, Amadeu Oliveira afirma que o seu julgamento é apenas uma cortina de fumo para que o Supremo Tribunal volte a condenar Arlindo Teixeira e assim poder esconder os erros processuais cometidos antes. A única hipótese que eles têm para branquear a situação é condenar novamente Arlindo Teixeira. Minha gente, eu negociei ontem com o diabo, não por mim, mas Arlindo Teixeira. Eles não podem fazer o julgamento amanhã. Estou 3 noites sem dormir. Eu tive de ter a dormir no chão sem casa de banho. Não tenho condições de ir amanhã. Não por mim. Eles têm que adiar o julgamento no Supremo Tribunal sobre Arlindo Teixeira. Mas dia também cabe o ele. Nesse mais mil vezes entendê-lo. Dentro força Senhor Deus para enfrentá-lo. Pois ninguém mais capaz para ele. Mas dia também cabe o ele. Nesse mais mil vezes entendê-lo. Dentro força Senhor Deus para enfrentá-lo. Pois ninguém mais capaz para ele. Dá minuto de silêncio. Que na verdade nunca cremasse. Para que esse pouco moda me que resta, hoje é marioneta de sistema que deixas reivindica mais. Dentro do PICV existe um deserto de ideias completo. Eles não têm ideia, não têm um pensamento formulado sobre a justiça dentro do PICV. E o mesmo acontece dentro do MPD. Eles fazem a gestão casual, do dia a dia. Não há um pensamento estratégico sobre nada disso. Minta falar contra mim! Que minha origem nem o CID, minha origem foi primeiramente PCV. Não tinha a falar contra mim, porra. E é necessário um levantamento cívico, independentemente do partido. Que os militantes do MPD têm que saber a verdade. Que os militantes do PCV e do MPD têm que conhecer a verdade. Pois a verdade vos libertará. Pois é da verdade que salvaremos o país. A atual justiça que temos já não serve nem ao Estado, nem aos empresários, nem ao cidadão, nem à família. E não tem credibilidade. Não é séria, não é célere, não é fiável. A situação cima está que a poder continuar, pessoal. Amadeu Oliveira está profundamente triste. Está profundamente triste porque me titou a uma juventude que sem possibilidade de futuro. Mas essa tristeza, essa frustração, não poder terminar aquele no dia 18, se não tiver um movimento global, forte, estrutural, em todas as ilhas, de mudar nosso sentido de voto. Não vale a pena continuar a votar sempre os mesmos. Sempre nos dois partidos do arco do poder, MPD e PICV, já esgotaram. Acho que tem ideia, acho que tem solução. Acho que tem perspectiva. Acho que viver só para seus própria clientela, para seus próprios militantes. Aliás, próprio dentro de seus militâncias já começaram a ter problemas. E nem MPD, nem PICV tenta pensar na Cabo Verde. A alternativa clara, insufismável, dia 18, é votar o CID para mais equilíbrio, para mais verdade, para mais distribuição de riqueza, para mais emprego para a juventude.
minha Amadeu Oliveira está a votar o Cid. Mas um dia também acaba com ele. Nesse máximo mil vezes entendê-lo. Tem força, Senhor Deus, para enfrentá-lo. Para ninguém mais que passa por ele. Mas um dia também acaba com ele. Nesse máximo mil vezes entendê-lo. Tem força, Senhor Deus, para enfrentá-lo. Para ninguém mais que passa por ele. Dá minuto de silêncio, que na verdade nunca cremasse. Para que esse pouco moda me que resta, hoje é marioneta de sistema que deixas reivindica mais. Basta dos mesmos, amo. Nós é a solução também, sim, amo. Para equilibrar o Parlamento, votar o Cid. Para acabar com abuso de poder, votar o Cid. Para acabar com maiorias absolutas, votar o Cid.